Há precisamente 372 dias, transferi R$ 150 mil para a conta do meu primo Eduardo após ele me implorar, aos prantos, por ajuda para um tratamento médico urgente. Hoje, enquanto ele me entrega as chaves daquele Camaro amarelo, tremendo como uma folha ao vento, ele não imagina que cada etapa, da mentira descarada à entrega deste exato momento, foi meticulosamente orquestrada por mim, Valentina Mendes, 34 anos, juíza federal. Porque há uma diferença fundamental entre justiça e vingança. A justiça é impessoal. A vingança? Essa eu faço questão de servir com minhas próprias mãos. Aquela tarde estava especialmente quente, mesmo para o Rio de Janeiro em pleno verão. No 10º andar do Tribunal de Justiça, eu tentava manter a compostura, enquanto o ar-condicionado lutava contra os 38 graus lá fora. Ajeitei a toga preta sobre os ombros, sentindo o peso do tecido e da responsabilidade. Sempre achei irônico como aquele pano parecia guardar todos os meus segredos. A menina de Niterói, que cresceu ouvindo o pai bêbado quebrar pratos na cozinha mal iluminada do nosso apartamento de 2 quartos. A batida na porta me arrancou das lembranças. Márcia, minha assessora há 5 anos, anunciou a visita que eu não esperava. Doutora Valentina, seu primo Eduardo está aqui. Disse que é urgente. Meu coração acelerou instantaneamente. Eduardo. O primo bem-sucedido, o exemplo da família, o garoto que me defendia dos valentões do bairro e que, anos depois, sorria em jantares familiares com aquele jeito confiante de quem conquistou o mundo. Manda entrar, respondi, tentando soar casual. Enquanto ajeitava alguns processos sobre a mesa, ouvi seus passos. Eduardo sempre teve aquela forma peculiar de andar, como se o chão precisasse agradecer por suportá-lo. Quando ergui os olhos, porém, não vi o Eduardo que povoava minhas memórias. Vi um homem abatido, com olheiras profundas e um tremor sutil nas mãos. Val, desculpa aparecer assim sem avisar. Eu não sabia a quem recorrer. Foi como ver um leão ferido se arrastar para pedir ajuda. Eduardo desabou na cadeira à minha frente, esfregando os olhos vermelhos. Descobri uma cardiopatia grave. Preciso de cirurgia urgente, mas meu plano tem carência para esse procedimento. Suas palavras saíram entrecortadas, enquanto ele me explicava sobre os 150 mil necessários para a operação em uma clínica particular. Se eu esperar pelo SUS, Val, você sabe como é. Posso não ter esse tempo. Senti aquela sensação familiar subindo pelo meu peito, a mesma de quando decidi cursar direito após ver minha mãe humilhada por um advogado arrogante durante o divórcio. Uma mistura de indignação, determinação e um desejo quase visceral de fazer diferença. Quanto tempo você tem? Perguntei, enquanto meus pensamentos já calculavam o saldo na poupança. Aquele dinheiro era para o apartamento no Leblon, meu sonho depois de anos na magistratura. Às vezes me pergunto se já sabia, naquele momento, que estava sendo enganada. 2 semanas no máximo, respondeu abaixando o olhar. Abri meu notebook, digitei a senha do banco e, em poucos cliques, os 150 mil saíram da minha conta. Lembro perfeitamente do som do mouse quando confirmei a transferência. Um clique seco, como o som de uma porta se fechando para sempre. Eduardo me abraçou, com lágrimas nos olhos. Vou te pagar, juro pela nossa avó. Eu sorri, sem imaginar que aquela promessa valia tanto quanto as histórias que ele acabara de me contar. 1 mês depois, eu presidia um julgamento sobre fraude fiscal quando notei Márcia se aproximando discretamente da mesa. Ela deslizou o celular em minha direção com uma expressão que misturava constrangimento e indignação. Na tela, uma foto no Instagram. Eduardo sorridente ao lado de um Camaro amarelo reluzente, hashtag sobre sonho realizado e uma data de 3 dias após nossa conversa no tribunal. Senti o sangue congelar nas veias, mas meu rosto permaneceu impassível. Anos de magistratura me ensinaram a esconder emoções. Continuamos amanhã, às 14h. Anunciei com a mesma voz firme de sempre, ignorando o turbilhão que se formava dentro de mim. No elevador, sozinha, permiti que minhas mãos tremessem finalmente. Não era apenas o dinheiro,
Era a traição, a mentira descarada, a manipulação. Era o primo que me carregava nos ombros quando criança, que me ensinou a andar de bicicleta, que segurou minha mão no velório da nossa avó. Como ele pôde? Naquela noite, o sono não veio. Revirei na cama enquanto as imagens se alternavam na minha mente. Eduardo doente, implorando por ajuda. Eduardo dirigindo um carro esporte amarelo pelas ruas do Rio. Peguei o celular dezenas de vezes para confrontá-lo, mas algo me conteve. A juíza em mim sussurrava: "Evidências, Valentina, precisamos de mais evidências." E algo mais obscuro, que eu nunca tinha sentido antes, acrescentava: "E de um plano." Peguei meu tablet e comecei a pesquisar sobre o Camaro. Custa em torno de 150 mil, dizia o site da concessionária. Exatamente o valor que eu havia transferido. Meus olhos ardiam enquanto eu navegava pelo Instagram dele, encontrando mais fotos. Eduardo em restaurantes caros, em festas exclusivas, sempre sorridente, sempre radiante. Nunca houve doença alguma. Foi tudo uma encenação meticulosamente planejada para tirar dinheiro de mim. Quando o sol começou a nascer, eu já havia passado por todas as fases: choque, tristeza, raiva, até chegar a um estranho estado de calma calculista. Saí da cama, tomei um banho demorado e vesti meu melhor terno. Enquanto aplicava o batom vermelho que raramente usava, olhei nos meus próprios olhos através do espelho e vi algo diferente ali. Não seria apenas mais um dia. Seria o primeiro dia do meu acerto de contas. Dirigi até o tribunal com uma ideia se formando na mente. Eu conhecia o sistema judiciário por dentro. Conhecia seus recursos, suas brechas, suas possibilidades. A justiça é cega, dizem, mas eu tinha acabado de ter uma visão perturbadoramente clara. Usaria todas as ferramentas ao meu alcance para fazer Eduardo pagar. Não apenas meu dinheiro, mas cada centavo da minha confiança traída. E ele jamais veria o golpe chegando, assim como eu não vi o dele. O réu alega desconhecimento dos desvios, Excelência, mas os registros bancários mostram transferências sistemáticas para contas offshore, argumentava o promotor, enquanto eu observava o político de terno impecável que suava na primeira fileira. Era irônico julgar um caso de corrupção enquanto minha mente traçava paralelos com Eduardo. A diferença? Este homem enfrentava a justiça. Meu primo achava que estava acima dela. Depois da sessão, recebi Renato em meu gabinete. Ex-policial federal, agora investigador particular, com uma reputação de discrição absoluta. Dr. Ramos me recomendou seus serviços. Comentei, sem mencionar que o desembargador Ramos havia usado seus talentos para descobrir a infidelidade da esposa. Preciso de informações sobre alguém, completas, legais na medida do possível, mas abrangentes. O acesso aos registros financeiros dele é relativamente simples, explicou Renato uma semana depois, abrindo uma pasta sobre minha mesa. Seu primo não é exatamente cuidadoso. Os documentos revelavam um padrão: pequenos golpes aplicados em outros familiares. 5 mil da tia Cecília para um curso de especialização. 12 mil do tio Roberto para um investimento garantido. Eu não tinha sido a primeira, apenas a mais lucrativa. Fechei os olhos por um momento, sentindo o peso da toga que usava há pouco no julgamento. Quantas vezes eu havia proclamado sentenças baseadas na letra fria da lei? Quantas vezes eu havia dormido tranquila, sabendo que a justiça, ainda que imperfeita, havia sido aplicada? Agora eu estava ali, usando recursos que deveriam servir à justiça pública para uma causa pessoal. A ironia não me escapava. A juíza impecável planejando uma vingança. Tem mais uma coisa, disse Renato, puxando outra folha. Seu primo tem encontros frequentes com o deputado Mendonça. Aquele nome fez meu estômago afundar. Mendonça estava sob investigação preliminar por esquemas de licitações fraudulentas. Não parecem encontros casuais, mas como reuniões de negócios.
Peguei a foto que mostrava os dois em um restaurante discreto em Botafogo, taças de vinho nas mãos, sorrisos cúmplices. Continue investigando, ordenei, guardando os documentos na gaveta com chave. Quando Renato saiu, fiquei encarando a parede onde estava emoldurado meu juramento como magistrada. As palavras pareciam me observar, me julgar. Prometo cumprir a Constituição e as leis do país. Desviei o olhar. Alguns juramentos são feitos para serem quebrados? Ou eu apenas estava encontrando justificativas para aquela sede de vingança que crescia dentro de mim? O que você faria no meu lugar? Eduardo contemplava a vista da cobertura em Ipanema, um copo de uísque na mão, enquanto o sol se punha sobre o mar. À primeira vista, a imagem do sucesso. Mas as cartas de cobrança empilhadas sobre a mesa contavam outra história. O Camaro tinha sido apenas o começo. Depois vieram as festas, as viagens, as apostas. Agora, as paredes se fechavam. 3 meses de condomínio atrasado. O banco ameaçando retomar o apartamento. O empréstimo com agiotas vencendo em 2 semanas. Foi só um empréstimo temporário, murmurava para si mesmo, relembrando como justificar o golpe. A Val tem dinheiro sobrando, nem vai sentir falta. Vou devolver assim que fechar o negócio com o Mendonça. Mas o depósito inicial para o esquema de lavagem do deputado tinha sido maior que o esperado, e o retorno, mais lento. Edward bebeu o uísque de um gole só, sentindo o familiar aperto no peito. Não era cardiopatia, era pânico. Em meu gabinete, eu estudava o mapa que havia criado na parede interna do armário. Fotos, nomes, datas, valores. A rede de contatos de Eduardo agora visível diante de meus olhos. Sua empresa de consultoria, sem funcionários, sem site, sem clientes reais, recebera 3 transferências substanciais de uma construtora ligada a obras superfaturadas do Estado. Clássico circuito de lavagem. Enquanto juíza, eu já havia visto esse padrão dezenas de vezes. Doutora, sua mãe ligou lembrando do jantar de aniversário do seu tio, informou Márcia, interrompendo minha análise. Percebi seu olhar curioso sobre mim, sobre as olheiras que eu tentava disfarçar com maquiagem, sobre os cabelos que eu não tinha tempo de cortar. Está tudo bem? Forcei um sorriso. Apenas um caso complexo. Ela assentiu, sem parecer convencida. Márcia me conhecia há tempo demais para ser enganada facilmente. Mas eu havia me tornado especialista em administrar vidas duplas, a juíza e a vingadora. O restaurante no Jardim Botânico estava cheio quando cheguei. Família reunida, taças tilintando, risadas altas. Vi Eduardo antes que ele me notasse, mais magro, olhar inquieto, checando o celular compulsivamente. Quando nossos olhos se encontraram, ele abriu aquele sorriso ensaiado e veio me abraçar. Val, quanto tempo! Seu perfume caro me envolveu enquanto eu retribuía o abraço com a mesma falsidade. Como vai a recuperação, primo? A cirurgia foi um sucesso, pelo visto. Senti sua hesitação, o momento exato em que seu corpo enrijeceu. Mas Eduardo era bom, sempre foi. Em segundos, recompôs-se. Milagrosamente conseguiram resolver com medicação. Estou te devendo, literalmente. Ele riu e outros familiares se aproximaram, interrompendo nossa conversa. Durante o jantar, entre brindes e conversas triviais, nossos olhares se cruzavam. 2 atores no mesmo palco, interpretando papéis opostos no mesmo drama. Mal sabia ele que naquela peça eu já escrevera o final. O telefone tocou 3 vezes antes que meu contato na Receita Federal atendesse. Maurício? É Valentina Mendes? Lembra daquele favor que me deve desde o caso Albuquerque? Do outro lado da linha, ouvi um suspiro resignado. 15 minutos depois, tinha em mãos o primeiro relatório sobre as movimentações fiscais suspeitas de Eduardo. Simultaneamente, um amigo no COAF me garantiu acesso a um dossiê sobre transações atípicas envolvendo a construtora Mendonça e Filhos. As peças começavam a se encaixar. Doutora Valentina, o desembargador Castro gostaria de vê-la, anunciou Márcia na manhã seguinte. No gabinete do presidente do tribunal, recebi o convite que mudaria tudo.
Estamos montando uma força-tarefa anticorrupção para investigar desvios em contratos públicos. Seu nome foi o primeiro da lista. Castro me entregou uma pasta com o brasão da República. Começa em 2 semanas. Sigilo absoluto até lá. Dentro de mim, uma voz irônica perguntava: é possível que o universo esteja conspirando a meu favor? Na semana seguinte, Eduardo recebeu a primeira notificação da Receita. Auditoria fiscal aleatória, dizia o documento. Nada aleatória, na verdade. Liguei para Renato assim que soube. Como ele reagiu? O investigador riu do outro lado. Ligou para 3 advogados diferentes. Depois passou meia hora vomitando no banheiro do escritório. Senti uma satisfação que sabia ser moralmente questionável. Usar minha posição e contatos para uma vingança pessoal me colocava no mesmo patamar ético de Eduardo? Ou pior? A questão me atormentava enquanto eu lia processos até tarde no gabinete. Onde estava a linha entre justiça e vingança? Entre dever público e ajuste de contas pessoal? O pior era saber que eu tinha resposta para essas perguntas, as mesmas que já havia usado em sentenças ao longo dos anos. Mas algo em mim havia mudado. Algo escuro e primitivo que a toga não conseguia mais conter. Algo que não se importava com limites legais ou éticos. Sua mãe não parecia bem ontem, comentou Márcia me entregando um café. Franzi a testa confusa. Ontem? Sim, quando seu primo foi visitá-la. Eu a vi na farmácia depois, comprando remédio para a pressão. Senti meu sangue ferver. Eduardo na casa da minha mãe? O que ele poderia querer com ela? Peguei o telefone imediatamente, mas hesitei. Se demonstrasse irritação, entregaria que estava observando cada passo dele. Respirei fundo enquanto Renato me enviava uma mensagem. Tenho fotos do encontro. Ele entregou um envelope a ela. O que mais me perturbava não era apenas Eduardo estar se aproximando da minha mãe. Era perceber como eu estava me transformando nessa caçada. Cada novo relatório, cada nova descoberta sobre seus esquemas, cada peça do quebra-cabeça que eu montava, me afastava um pouco mais da Valentina que eu conhecia. À noite, sonhei que perseguia Eduardo em um labirinto de corredores do tribunal, mas quando finalmente o alcançava e via seu rosto no espelho, era o meu próprio rosto que me encarava de volta. 3 semanas depois, deitada na minha cama às 2 da manhã, tomei a decisão. Meus dedos hesitaram sobre a tela do celular apenas 1 segundo antes de digitar. Lindo carro. Posso experimentar um dia desses? Enviei o comentário na foto do Instagram onde Eduardo posava ao lado do Camaro amarelo. Simples assim. Direto demais? Talvez. Mas Eduardo nunca me veria como ameaça. Esse era meu trunfo. Em sua arrogância, jamais imaginaria que a prima certinha, a juíza respeitável, estaria preparando uma armadilha. A resposta veio quase imediatamente, como se ele estivesse acordado, talvez preocupado com as intimações fiscais que começavam a se acumular. Claro, prima, quando quiser. Tão casual, tão despreocupado. No dia seguinte, Renato me mostrou prints das mensagens que Eduardo trocou com um amigo. Será que ela sabe de algo? Por que o interesse no carro justo agora? O medo já começava a se infiltrar em suas certezas, como água em uma fissura que logo se tornaria inundação. O deputado está ficando impaciente, dizia um áudio que Eduardo enviou para um número não identificado. As gravações legalmente duvidosas que Renato conseguira revelavam um Eduardo cada vez mais pressionado. Mendonça quer garantias de que nada vai vazar. A operação está grande demais para erros. Em outro áudio, mais desesperado. Acho que estou sendo investigado. Não sei por quem, mas sinto alguém na minha cola. Sorri ao ouvir isso. Ele estava certo. Só não imaginava que era eu. Na semana seguinte, encontrei um anúncio discreto em um site de automóveis usados. Um Camaro amarelo, modelo idêntico ao de Eduardo, preço 30% abaixo do mercado. Motivo da venda: urgência. Sem fotos do proprietário, claro. Pedi a Renato que verificasse. Era mesmo o carro de Eduardo. Sua fuga estava começando.
Vender o símbolo mais visível de seu golpe era apenas o primeiro passo. Mas para onde iria o dinheiro? E mais importante, para onde iria Eduardo? Vou comprar o carro, anunciei para Renato naquela tarde, no café longe do tribunal onde nos encontrávamos. Seus olhos se arregalaram. Como? Expliquei meu plano. Usaríamos um laranja, alguém que Eduardo não conhecesse. Fecharíamos negócio, mas antes eu queria testar o veículo. Um encontro cara a cara, onde finalmente começaria meu verdadeiro acerto de contas. É arriscado, alertou Renato. Ele pode desconfiar. Balancei a cabeça. Eduardo é arrogante demais para isso. Ele acha que está no controle. Horas depois, recebi uma mensagem dele. Val, sobre testar o carro. Tô com uma agenda complicada nas próximas semanas. Pode ser mês que vem? Sorri para a tela. Eu podia sentir seu desespero através das palavras digitadas, tentando ganhar tempo, adiando o inevitável. Respondi com a casualidade de quem não tem pressa. Sem problemas, avisa quando der. Fechei o celular e olhei para a parede onde tinha o mapa de seus crimes. Corra, Eduardo, murmurei. A caçada é parte da diversão. Algumas lembranças são como cicatrizes. Parecem curadas na superfície, mas basta um toque mais forte para a dor voltar. 8 anos atrás, recém-empossada como juíza, enfrentei um caso que quase destruiu minha carreira. A acusação de receber propina para favorecer uma construtora em uma ação judicial. Foi arquivado por falta de provas, mas a sombra da suspeita nunca desapareceu completamente. Lembrei desse episódio enquanto folheava os novos documentos que Renato havia me entregue. Seria coincidência que a construtora daquele caso pertencia agora ao Grupo Mendonça? Você precisa ver isso, disse Renato, entrando quase sem bater na minha sala. Em sua mão, um pendrive. Encontrei registros de transferências de uma offshore ligada a Eduardo para o ex-diretor da construtora Pinheiros. A data coincide exatamente com a denúncia contra você. Meu coração parecia prestes a sair pela boca enquanto conectava os pontos. Eduardo havia financiado a falsa acusação que quase me destruiu? Mas por quê? Que ameaça eu representava 8 anos atrás? Naquela noite, não consegui dormir. Vasculhei arquivos antigos, recortes de jornal, e-mails da época. Uma fotografia me chamou a atenção. Eu, ao lado da nossa avó, pouco antes de ela falecer. No testamento, ela havia me deixado uma pequena herança, nada comparado à fortuna que Eduardo esperava receber como neto favorito. Seria possível? Teria ele tentado me desacreditar para invalidar o testamento? A ambição de Eduardo parecia não ter limites nem escrúpulos. No tribunal, horas depois, presidia um julgamento sobre lavagem de dinheiro através de empresas fantasmas. O réu, um empresário de meia-idade, usava o mesmo esquema que Eduardo. A defesa alega desconhecimento da origem dos fundos, argumentava o advogado. Olhei para o réu e, por um momento, vi o rosto de Eduardo. A mesma arrogância, a mesma certeza de impunidade. Tive que me conter para não alterar minha expressão. Como julgar imparcialmente quando eu mesma planejava uma vingança privada? À tarde, recebi o e-mail da imobiliária. O apartamento no Leblon que eu sonhava comprar havia sido vendido. Recebemos uma oferta à vista, impossível de recusar, explicava a corretora. O dinheiro que eu tinha separado agora financiava minha investigação contra Eduardo. Ironicamente, aqueles 150 mil que ele me roubou me custaram muito mais que o valor financeiro. Custaram meu sonho, minha paz, minha integridade profissional. Cada nova descoberta apenas alimentava minha determinação. Eduardo pagaria por tudo, até o último centavo emocional. Meu celular vibrou com uma mensagem dele. Val, sobre o teste do carro. Podemos adiar mais um pouco? Estou viajando a trabalho. Sorri amargamente para a tela. Sabia exatamente onde ele estava, em casa, tentando desesperadamente vender outros bens antes que a Receita os bloqueasse. Respondi com a falsa compreensão de uma prima que nada suspeita. Claro, Ed. Fica para quando der. Depois, virei para a foto da nossa avó na minha mesa. Ele não apenas me roubou, vovó.
Ele tentou destruir tudo o que construí. Você entenderia o que preciso fazer agora? O senhor poderia confirmar seu endereço atual? A voz neutra do oficial de justiça ecoava na sala de Eduardo enquanto ele recebia a intimação para depor na comissão parlamentar que investigava fraudes em licitações públicas. Coincidência? Definitivamente não. A investigação que eu presidia secretamente havia chegado ao nome de Eduardo através das conexões com o deputado Mendonça. Tecnicamente, eu deveria me declarar impedida por relação de parentesco. Não o fiz. Algumas regras, descobri, eu estava disposta a quebrar. O anúncio apareceu em todos os sites especializados naquela tarde. Camaro amarelo, ano 2022, único dono, apenas 15 mil quilômetros rodados. Preço, R$90 mil, quase metade do valor de mercado. Motivo, mudança urgente de país. Eduardo nem se dava ao trabalho de disfarçar sua fuga iminente. Acionei o plano. Renato contatou um conhecido que ligou imediatamente, interessado na pechincha. Encontro marcado para dali 3 dias, em um shopping na Barra. O cerco estava se fechando. Temos um problema, avisou Renato, entrando em meu gabinete. Eduardo está tentando emitir um passaporte novo com urgência. Olhei para o calendário. Faltavam 5 dias para nosso encontro no shopping. Consiga uma determinação judicial para suspender a emissão, instruí. Mas como? Isso exigiria uma investigação oficial. Sorri, entregando-lhe uma pasta. E temos uma. Acabo de incluir o nome dele na lista de investigados da Força Tarefa, oficialmente. Renato me olhou com uma mistura de admiração e medo. Você não está brincando, né? Quanto mais cavávamos, mais podre encontrávamos. Naquela tarde, Renato me entregou a peça final do quebra-cabeça. Documentos comprovando que Eduardo havia pago 50 mil a um funcionário da construtora Pinheiros para forjar evidências contra mim naquele caso de 8 anos atrás. O motivo? Uma cláusula no testamento da nossa avó. Se algum herdeiro fosse condenado por crime, perderia o direito à herança. Ele tentou me incriminar para ficar com minha parte. A revelação me atingiu como um soco no estômago. Não era apenas dinheiro. Era maldade calculada. Já faz semanas que você chega antes e sai depois de todo mundo, disse Márcia, parada na porta do meu gabinete. Era quase meia-noite. Tem algo a ver com seu primo? Com aquele dinheiro que você transferiu? Congelei. Como ela sabia? Márcia deu um sorriso triste. Trabalho com você há 5 anos, Valentina. Acha mesmo que não percebi? As ligações secretas, os encontros com aquele investigador, os relatórios que você esconde quando entro na sala. Senti-me exposta, vulnerável. O que você quer, Márcia? Quero ajudar, respondeu fechando a porta e sentando-se à minha frente. Porque o que você está fazendo está te destruindo. Lágrimas inesperadas brotaram em meus olhos. Márcia era a primeira pessoa com quem eu baixava a guarda em meses. Ele me roubou, confessei. Não apenas o dinheiro. Tentou destruir minha carreira anos atrás. E agora está envolvido com políticos corruptos. Márcia pegou minha mão. Então use a lei, Valentina. Não se torne o que você sempre combateu. Suas palavras me atingiram como um raio. Seria tarde demais para voltar a ser apenas a juíza e não a vingadora? 3 dias antes do encontro, eu estava sentada em meu gabinete, organizando meticulosamente cada documento em uma pasta preta. Extratos bancários provando a transferência dos 150 mil. Fotos do Camaro comprado 3 dias depois. Registros de suas conexões com Mendonça. Provas da tentativa de me incriminar há 8 anos. Cada peça do quebra-cabeça tinha seu lugar naquela coreografia de destruição que eu planejava. Seria rápido, metódico, implacável, como as sentenças que eu costumava proferir. Ele tentou comprar passagem só de ida para Portugal, informou Renato pelo telefone. Bloqueada, conforme sua solicitação judicial. Do outro lado da cidade, eu podia imaginar Eduardo em pânico, vendo todas as saídas se fecharem. Suas contas já estavam sob investigação oficial. Seu passaporte retido. Seu carro
prestes a ser vendido num último ato desesperado para levantar fundos. Ele sabe que é uma armadilha? Perguntei. Não, ainda acha que é só má sorte. Megalomaníacos como ele nunca acreditam que alguém possa ser mais esperto. Naquela noite, dirigi até Niterói, até a casa simples onde minha mãe ainda morava. Encontrei-a na cozinha, preparando um bolo de fubá que perfumava todo o ambiente com aquele cheiro de infância e segurança que eu tanto precisava naquele momento. Eduardo esteve aqui, comentei casualmente, observando sua reação. Ela parou de mexer a massa e suspirou. Veio me pedir dinheiro emprestado, filha. Disse que estava com problemas. Eu dei o que tinha guardado para meus remédios. Senti uma onda de raiva tão intensa que precisei me apoiar na mesa. Ele te enganou, mãe. Está enganando todo mundo. Contei tudo. O golpe da doença falsa, o Camaro, as investigações, até mesmo a tentativa de arruinar minha carreira anos atrás. Enquanto falava, via o choque tomar conta de seu rosto enrugado. Quando terminei, ela me encarou com uma intensidade que há anos não via. E agora você quer vingança? Não era uma pergunta. Justiça, corrigi. Ela balançou a cabeça lentamente. Existe diferença? Com aquela simples pergunta, minha mãe expôs o dilema que eu vinha tentando ignorar. A justiça não é pessoal, Valentina. Você me ensinou isso. Suas mãos, marcadas por décadas de trabalho duro, seguraram as minhas. Quando seu pai me traiu e gastou nossas economias com jogo, eu queria vê-lo sofrer. Sabe o que descobri? Que a vingança é um veneno que tomamos esperando que o outro morra. Lágrimas escorriam por seu rosto. Não se torne o que você combate, filha. Na véspera do encontro, deitada em minha cama, as palavras da minha mãe ainda ecoavam. No teto, as luzes da cidade projetavam sombras que dançavam como os pensamentos em minha mente. 8 meses perseguindo Eduardo, montando evidências, planejando sua queda. 8 meses em que eu havia me tornado irreconhecível para mim mesma. A juíza que aplicava a lei se transformara em executora de uma vingança pessoal. A linha tênue que separa a justiça de retaliação havia sido borrada além do reconhecimento. E amanhã, finalmente, eu cruzaria o ponto sem retorno. O sol nem havia nascido quando abri os olhos. Não precisei de despertador. A adrenalina já corria em minhas veias como combustível. No banheiro, observei meu reflexo enquanto escovava os dentes. Quem era aquela mulher de olhar determinado e maxilar tenso? Ainda reconhecia a Valentina na superfície, mas algo havia mudado por dentro, algo fundamental e talvez irreversível. Vesti-me com cuidado, blazer cinza, calça social preta, sapatos confortáveis, roupa de trabalho. Porque era disso que se tratava, não? Um trabalho a ser concluído. O Village Mall estava começando a abrir quando estacionei meu carro. O plano era simples. Encontraria Eduardo no café do 2º piso, ofereceria dinheiro pelo Camaro, pediria para testá-lo e, durante o teste, revelaria tudo o que sabia. Renato estaria por perto, fotografando. 2 agentes da Polícia Federal, velhos conhecidos da Força Tarefa, esperariam num carro nas proximidades, prontos para abordar Eduardo assim que eu desse o sinal. Perfeito, meticuloso, implacável. Como todas as sentenças que já proferi na vida. Pontualmente às 10 horas, Eduardo apareceu. Estava ainda mais magro, olheiras profundas, o cabelo sem o gel habitual. Mas mantinha aquela postura arrogante, aquele sorriso que dizia: estou no controle. Se ele soubesse... Val, que bom te ver. Sua voz soava animada demais, quase frenética. Vamos direto ao ponto, respondi, dispensando abraços. Vi seu anúncio. Estou interessada no carro. Seus olhos se arregalaram por um segundo, antes do sorriso voltar. Claro, claro. É uma coincidência incrível, não? Podemos testá-lo agora? Perguntei, ignorando sua tentativa de conversa casual. Ele hesitou, olhando em volta como um animal acuado. Agora mesmo? Eu pensei que tomaríamos um café primeiro, conversar sobre os detalhes, você sabe. Sorri,
sentindo o gosto da vitória. Detalhes como o quê, Eduardo? Como a doença cardíaca que nunca existiu? Ou como os 150 mil que você usou para comprar esse mesmo carro? Seu rosto empalideceu instantaneamente. Seus olhos, antes confiantes, agora corriam freneticamente de um lado para outro. Do que você está falando? No estacionamento, ele me entregou as chaves com mãos trêmulas. Dentro do Camaro, o cheiro de carro novo ainda persistia. Dirija, ordenei. Ele ligou o motor e o ronco possante ecoou no ambiente fechado. Enquanto saíamos para a rua, abri minha pasta. Você sabe por que estou aqui, não sabe? Perguntei calmamente. Ele mantinha os olhos fixos na estrada, os nós dos dedos brancos no volante. Val, eu posso explicar. Foi quando comecei a tirar os documentos, um por um. Explicar o que exatamente? A transferência bancária? O carro comprado 3 dias depois? Ou talvez seus negócios com o deputado Mendonça? Ou quem sabe, continuei, observando uma gotícula de suor descer por sua têmpora. Você prefira explicar como pagou 50 mil a um funcionário da construtora Pinheiros para me incriminar 8 anos atrás? Tudo para invalidar o testamento da vovó? Nesse momento, Eduardo freou bruscamente, encostando o carro. Seu rosto havia perdido toda a cor, e seus olhos mostravam algo que eu nunca havia visto nele: medo genuíno. Como você descobriu tudo isso? Sorri, finalmente sentindo o gosto da vingança que tanto havia planejado. Eu sou juíza, Eduardo. Descobrir a verdade é o que eu faço. O que aconteceu a seguir não seguiu o roteiro que eu havia meticulosamente planejado. Eduardo começou a chorar. Não aquele choro manipulador que ele havia usado no meu gabinete meses atrás, mas soluços descontrolados que sacudiam todo o seu corpo. Eu não queria. Começou com pequenas dívidas de jogo. Depois foi aumentando. Quando vi, já estava afundado até o pescoço. As palavras saíam entrecortadas, quase incompreensíveis. Observei-o, dividida entre satisfação e um desconforto inesperado. Não era assim que eu havia imaginado esse momento. Eu vou te pagar tudo de volta, prometeu desesperadamente. Vou trabalhar pelo tempo que for necessário. Só não me entregue para a polícia, Val. Por favor. Foi nesse momento que notei o carro escuro se aproximando, os agentes da Polícia Federal que Renato havia acionado. Era o momento que eu havia esperado por meses. Um simples aceno da minha parte e Eduardo seria preso ali mesmo. Seria o fim. Seria a justiça. Seria a vingança. Mas algo nas palavras da minha mãe ecoou em minha mente. A vingança é um veneno que tomamos esperando que o outro morra. Existe uma alternativa, disse, surpreendendo a mim mesma. Delação premiada. Você conta tudo sobre o esquema do deputado Mendonça, entrega documentos, grava conversas. Em troca, pediremos redução de pena. Eduardo me olhou como se eu tivesse acabado de jogar-lhe uma corda em meio a um oceano tempestuoso. Você faria isso por mim? Depois de tudo? Balancei a cabeça. Não por você, pela justiça e pela vovó, que sempre acreditou que podíamos ser melhores do que somos. O escândalo estourou 2 semanas depois. O braço direito do deputado Mendonça confessando esquemas milionários de desvio de verbas públicas. Os jornais não mencionavam o nome de Eduardo, proteção à testemunha de delação, mas exibiam orgulhosamente o meu como a juíza que presidia a força-tarefa. No jantar de família que se seguiu, as reações foram desde a incredulidade até a indignação. Como você pôde protegê-lo? Questionou meu tio, pai de Eduardo. Não protegi, respondi calmamente. Ofereci uma chance de redenção. Há uma diferença. Semanas depois, estacionei meu carro em frente ao centro comunitário na periferia do Rio. Eduardo, usando um colete laranja desbotado, ajudava idosos a preencherem documentos para a aposentadoria. Parte de sua pena alternativa, 2 anos de serviços comunitários. Nossos olhares se cruzaram brevemente. Não havia mais arrogância naqueles olhos, nem o brilho manipulador.
Havia algo diferente. Humildade, talvez? Resignação? Ou, quem sabe, o início de uma verdadeira transformação. Saí sem falar com ele. Algumas jornadas precisam ser percorridas sozinhas. E o que vai fazer com o Camaro? Perguntou Márcia, meses depois, quando o caso já havia esfriado na mídia. A pergunta me pegou de surpresa. No acordo judicial, o carro havia sido apreendido como parte do ressarcimento, mas depois transferido para mim como restituição parcial do valor roubado. Nunca pensei nisso, respondi honestamente. O carro amarelo berrante, símbolo de toda aquela saga, estava parado na minha garagem desde então. Talvez seja a hora de mudar a cor, começar de novo. A corte chama o réu, deputado federal Roberto Mendonça. Minha voz ecoou pelo tribunal, onde presidia o julgamento que mudara a política do Estado. Nas galerias, jornalistas anotavam cada palavra, cada gesto. Nos bancos dos réus, Mendonça, antes poderoso e temido, agora parecia pequeno em seu terno amassado. Do outro lado, quase irreconhecível em um terno simples, Eduardo acompanhava como testemunha-chave de acusação. Nossos olhares se cruzaram por um momento. Nenhum de nós sorriu, mas havia um entendimento silencioso. Ambos estávamos cumprindo nossos papéis em lados diferentes do mesmo sistema. Após a sessão, atravessei o estacionamento em direção ao meu carro, não mais o modelo econômico de antes, mas o Camaro, agora pintado de preto fosco. Uma transformação simbólica que eu mesma havia escolhido. Doutora Valentina, ouvi a voz de Eduardo me chamando. Virei-me, instintivamente verificando se havia alguém por perto. Velhos hábitos de cautela. Seu depoimento foi preciso, respondi formalmente. Ele assentiu, passando a mão pelos cabelos, agora mais curtos e sem o gel de sempre. Não vim falar sobre o caso. Terminei meu turno na creche comunitária hoje, continuou ele, sem esperar minha resposta. Sabe, aquelas crianças, elas não julgam. Não importa o que você fez, elas só querem alguém que as escute. Eduardo sorriu, um sorriso diferente do que eu conhecia, mais suave, menos ensaiado. Acho que encontrei algo que quero fazer depois que tudo isso acabar. Trabalhar com crianças em situação de vulnerabilidade. Ergui as sobrancelhas, genuinamente surpresa. Quem diria, hein? Ele deu de ombros. A vida dá voltas. Você mais do que ninguém sabe disso. Naquela mesma tarde, assinei o contrato de compra do apartamento no Leblon. Não exatamente o mesmo que eu sonhava antes de tudo acontecer. Aquele já havia sido vendido, mas um similar, 2 andares acima, com vista ainda melhor para o mar. O corretor me entregou as chaves com um sorriso. Finalmente realizando o sonho, doutora? Assenti, sentindo uma estranha mistura de realização e vazio. O apartamento era exatamente como eu sempre quis, mas o caminho para consegui-lo havia sido tão diferente do planejado. Às vezes me pergunto, teria eu chegado aqui sem a traição de Eduardo? Noites depois, sozinha na varanda do meu novo apartamento, observava as luzes da praia enquanto pensava na linha tênue que separa justiça de vingança. Eduardo havia pagado por seus crimes, sim, mas também encontrara um caminho para a redenção que eu jamais imaginaria. Mendonça enfrentava a justiça, finalmente. E eu? Havia recuperado meu dinheiro, minha reputação, realizado meu sonho imobiliário. Mas algo havia mudado dentro de mim, de forma irreversível. Não era mais apenas a juíza impecável, nem a vingadora implacável. Era alguém no meio do caminho, com cicatrizes e aprendizados que nenhuma toga poderia esconder. No final de semana seguinte, dirigi o Camaro preto pela orla de Copacabana. O motor roncava suavemente enquanto eu abria a janela para sentir a brisa do mar. Paradoxalmente, aquele carro, símbolo de um golpe, depois de uma vingança, agora representava minha própria jornada de transformação. Estacionei perto do forte e caminhei até a areia. O sol começava a se pôr, pintando o céu de laranja e rosa. Uma criança passou correndo, rindo alto, perseguida por um homem de cabelos grisalhos que sorria. Pai e filho, provavelmente.
Sorri também, pensando em como as histórias se conectam e se transformam, assim como nós mesmos. Justiça e redenção, afinal, talvez fossem apenas diferentes faces da mesma moeda.